Tudo bem, vamos lá dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o plano espiritual se limpa para tirar cargas negativas? Oh, que boa, interessante a pergunta, vamos lá. Carga negativa, energia negativa, né? Carga, energia negativa. Certo? É sobre isso aqui que nós vamos falar. Aí a questão é, nós temos física e espiritual. Física e espiritual. Na física a gente sabe que nós temos carga negativa, não é isso? Todo mundo já deve ter sentido uma vez ou outra uma carga negativa. Exemplo, fui em tal lugar, a pessoa ficou com o zoião grande e jogou uma carga negativa. Então, carga negativa pode ser enquadrada como olho gordo, praga, ciúmes, inveja, um monte de outras coisas, além da carga negativa do próprio espírito andando, etc, certo? Então, cargas negativas. Na parte física, existe? Sim. E na espiritual, professor, como é que funciona isso daí? Um espírito de luz pode ter carga negativa? Não. Mas o espírito trevoso, sim. Mas o espírito trevoso é a própria carga negativa. E o espírito de luz não poderia pegar aquilo lá? Então vou explicar uma coisa para vocês. No espiritual, o espiritual, ele é energia. No físico, ele é matéria. Na matéria, a gente consegue ter essa característica de ficar com carga negativa. Ou seja, em ambos os casos, ele é similar, mas no caso matéria, o que acontece? Eu vou explicar uma diferença para vocês. Vamos lá. Um exemplo, eu tô aqui como física, certo? Como um ser humano normal, e aí o que acontece? Vem alguma coisa trevosa, alguma coisa acontece e fico com a carga negativa. Na verdade, não é que você ficou com a carga negativa, você perdeu a sua energia. Isso é o que acontece aqui. Perder energia. Tanto é que tem algumas passagens na própria Bíblia que fala assim: os anjos pairam sobre a terra, eles não tocam a terra. Porque se ele toca na terra, ele descarrega. Porque o espiritual, ele é pura energia. Se a terra ele faz, ele some, ele deixa de existir, porque se ele é pura energia, e a regra da energia, ela tem algumas especificações. Mas essa é a parte da energia, perdeu energia, certo? Vamos lá. Agora tem um outro porém. A energia de um humano, ela se dá através do processamento de alimentos ou de outras coisas. Então vamos lá, um exemplo. Eu comi e agora almocei. Então meu corpo ele vai fazer digestão daquilo ali e vai transformar aquilo em energia, e através de alimentos ele vai para as células. Aquelas células vão ter aquela abastecimento, é como se fosse energia mesmo de um carro híbrido que tem energia, baterias, e carrega aquilo ali e vai fazer com que o seu organismo se restaure e se recupere. Não é isso que acontece? E no plano espiritual? O plano espiritual ele tem conexão com o todo, ele pega a energia de todo, ele pega a energia do todo. Então o que acontece? A diferença é que o espiritual, no caso de um espírito colocando carga negativa, na verdade ele tira um pouco igual do humano, só que a reposição dele é rápida, é como se fosse imediata. Então ele tira, já
tira e já. Já o ser humano não, ele tira, precisa fazer aquela toda ritual, uma limpeza, um descarrego, fazer um monte de outras coisas. Porque o espiritual, eles não permitem que fique colado. Já no ser humano, sim. Então o que seria esse espírito colado no ser humano? Ele seria como se fosse um buraco numa caixa d'água. Então tá lá, tem lá minha caixinha d'água lá. Tá lá, que belezinha. Aí o capetinha, ele vem, ele faz um buraquinho aqui assim, então fica caindo na água, vazando. Já no espiritual não tem isso, porque os espíritos, eles pegam e saem. Ah, não, eu quero ir com você, não, tô indo embora pro céu, filho, você não tem como ir. Dá licença. E some. Então, essa parte do espírito ficar grudado, ele não tem, que é onde ele pega e fica fazendo esses microfuros, se a gente pode... Eu estou dando um exemplo bem jocoso, mas é para facilitar o entendimento, porque o pessoal usa termos mais... Olha, fala um nome tão diferente. Olha, furou o perispírito. Nossa, atingiu o perispírito. E não é todo mundo que entende, sabe o que é um perispírito. Porque o perispírito, ele é basicamente o que? Ele é a conexão entre alma e espírito. Então chama perispírito. É a parte de volta do corpo, certo? Então a gente pega e tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é todo mundo que usa os mesmos termos ou entende. Porque também não vejo ninguém falando assim, olha, o perispírito é isso daqui, agora eu vou explicar o perispírito. Não. As pessoas só ficam falando, perispírito tá furado, o perispírito foi atacado, o perispírito não sei o quê. Aí o outro fala assim, não, o espírito foi atacado, o espírito foi... Não, aí o outro fala o quê? Não, o corpo foi atacado. Cada um fala de um jeito. Por isso que eu gosto de usar a linguagem mais comum possível para facilitar o entendimento, certo? Então você tem essas características, mas professor... Então quer dizer que essa carga negativa, então ela não é uma carga. Ela não é uma carga em si, algum item que eu levo. Tem lá uma carga, tá aqui, tem um potinho, ele não é um item que eu pego e levo. Não é uma carga que eu vou entregar. Não, é algo que eu vou pegar. Eles retiram. Mas professor, eu também já vi gente ruim tendo carga negativa. Isso, tem. Mas essa carga negativa, ela na verdade não é uma carga energética negativa, mas o capetinha que fica colado na pessoa, engrunhado na pessoa, sugando ela como se fosse um parasita espiritual. Então esse espírito é como se fosse a carga. Então tipo assim, ó, por isso que a pessoa fala assim, nossa, tá com carga. Por que está com carga? Porque são duas coisas que tá. Então eu já expliquei da energia, agora eu vou explicar a parte do espírito grudado da pessoa, tá? Que eu já estou explicando um pouquinho aqui. Normalmente pesa o ombro, porque os espíritos eles pegam e grudam. Gruda um, vai o outro aqui, gruda o outro. A hora que eu vejo, eu tô andando tudo meio torto assim, eu falo assim, oh meu Deus do céu, nossa senhora, eu tô com dor no corpo, ai meu Deus do céu, não aguento mais, para onde que eu vou, o que que eu vou, ai. Aí vem o plano espiritual e tira essas questões, né? O plano espiritual se limpa para tirar cargas negativas. O plano espiritual não limpa de próprio as cargas negativas. Ele recebe, ele enche de novo sua caixa d'água com as energias do universo. E nós, sim, nós temos o plano espiritual que tira aqueles espíritos. Quando eles tiram aqueles espíritos, vocês acham que eles não perdem um pouquinho da energia? Perde, igual isso aqui que eu expliquei. Então eles tiram a carga negativa do nós humanos, não deles, encaminham aqueles espíritos onde precisa ser encaminhado, dá o fim para onde precisa ir, o que precisa acontecer, e de nós humanos eles tiram, porque eles grudam em nós. Só que tem algumas regrinhas. Primeira, para poder tirar um espírito que está grudado em nós, nós precisamos autorizar. Segundo, eles precisam usar de rituais e coisas, porque na matéria é diferente do espírito. E o espírito que gruda nas pessoas não são espíritos de luz. Tem uma característica, são outros tipos de espíritos, que
que são mais adensificados. Ou seja, é diferente. Então, nós temos 3 tipos de coisa. Nós temos espírito menos denso, espírito mais denso e o ser humano. Então, o espírito menos denso, tirando um espírito mais denso de alguém que é pura matéria. E aí, para fazer isso daí, ele tem que utilizar de rituais. Por quê? Porque no ritual vai se formar uma energia. E aquela energia vai ser algo que vai repelir, vai acontecer alguma coisa. Mais ou menos assim. O bichinho está lá grudado lá, eu preciso tirar ele. Como que eu tiro? Eu vou lá e vou pegar ele e vou tirar. Não é assim que funciona. Eu preciso prender ele, tirar ele de forma espiritual. Para eu tirar ele de uma forma espiritual, não é tão simples. Eu preciso de espíritos um pouco mais densos, que já tenham uma evolução maior, por isso se utiliza Exus para fazer, que significa isso, espíritos de movimento. E eles pegam e tiram aquilo lá, porque a densidade é muito similar. E aí fazem todos os trabalhos e tudo mais. E em contrapartida eles ganham energia divina, energia coisa, sabedoria, entendimento e vão tendo a evolução deles. É assim que funciona, a banda vai tocando desse jeito. E a magia, e para que serve? Como é que faz? A magia tira, a magia demanda para que esses espíritos venham te ajudar. Mas, professor, eu já vi fazer as limpezas, a pessoa vai lá e faz tchá, 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 pega aquela, como é que chama o coisinho de preto velho? Bengalinha dele, passa. Eu já vi pegar a espada de São Jorge passar, eu já vi pegar o matinho benzer, eu já vi pegar fazer um monte de coisa e fazer. Sim. Isso faz parte de uma ritualística, como se fosse o seguinte: eu transformo aquele matinho em algo que queima aquele espírito demoníaco. A hora que eu vou passar aquilo lá, ou transformo a espada de São Jorge numa espada de fato espiritual. A hora que eu vou lá, ele vai lá, ele tá me cortando, aí o espírito solta. É assim que funciona, nem mais nem menos. Esse trabalho que faz é chamado de apometria, tá? Que quem criou esse nome, esse termo, foi um médico lá do sul, que foi através de observação, vendo espíritos incorporados, como que eles faziam a limpeza, e aí ele pegou e fez sem precisar estar incorporado e funcionou, e aí se surgiu então a tal da apometria. Inclusive eu fiz um curso, quem quiser e tiver oportunidade de fazer, que quer aprender, e eu fiz o curso, está lá no site centralquântico.com, que fica aqui nos descritivos dos vídeos. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Espero ter tirado um pouco da dúvida. Namastê.